Boa noite. A Eliane falou tão bem de mim que eu fiquei impressionado comigo mesmo. Realmente tocou muito. Vocês perceberam como é muito bom nós termos amigos e amigas, né? E que eles nos tratam assim, acima daquilo que nós merecemos. Deem um desconto, por favor. Nós temos aqui duas palavrinhas iniciais. Primeiro, a gratidão. Gratidão pelo convite, é uma alegria nós estarmos juntos para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. E segundo, nós gostaríamos de dar parabéns a todos pela série, que é a primeira oportunidade que nós estamos tendo de visitar esta sede, porque fomos convidados, isso já faz 7 anos, isso, para a inauguração do Plenitude, na semana de inauguração. Veja você, eu era 7 anos mais novo, olha que coisa impressionante. Como o tempo passa, né, pessoal? Até porque eu cheguei aos 67 com um corpinho de 67, que é uma beleza, né? Muito bem, nós vamos refletir um pouco sobre a questão de corrigir a sintonia mental. Para aqueles que já assistiram essa palestra, pedimos a sua compreensão do que nós fizemos ali na Casa da Amor e Caridade faz, acho que, uns 2 semanas. Isso. E como eu preciso ouvir mais a respeito daquilo que eu estudei para essa palestra, ela me faz muito bem, espero que seja verdade para você. Na realidade, quando nós analisamos as questões de nos sintonizarmos mentalmente, até bem pouco tempo atrás, né, até que surja o Espiritismo, porque as informações a respeito que se tinha de prática eram reservadas para pequenos grupos. Você não tinha a possibilidade de conhecer a respeito de si mesmo, dos seus potenciais, dos nossos potenciais, das nossas capacitações. Ficávamos limitados naquilo que vinha desses grupos para nós. Não era assim? Isso desde praticamente que o mundo é mundo, nós encontrávamos isso. Foi citado Moisés, por exemplo. Moisés só faz o trabalho de vulgarização, ou seja, de deixar comum aquilo que Abraão já havia iniciado, a questão do monoteísmo, né? Mono de um, teísmo de Deus, quando ele sai do Egito, porque ele era um príncipe egípcio. Tem aquela história, etc., bastante interessante, né? De que eles colocaram Moisés numa cestinha, né? E colocaram no Rio Nilo. O Rio Nilo é onde você encontra os maiores crocodilos do mundo. Aí passou aquele sandubinha rosado naquela cestinha e nenhum crocodilo se motivou a ver o que estava lá dentro, né? E por acaso ele caiu na mão da princesa. Leiam o livro O Faraó Meneftá, que é do Conde Rochester, pela psicografia de Vera Krzyżanowski. É um livro interessantíssimo, considerando que é o faraó que vê a figura do Moisés. Então, você tem que considerar que a visão é do faraó para ele. Bom, mas interessante notar que é ele que vai vulgarizar, trazer do círculo fechado para o comum, para as pessoas comuns, a questão principal do monoteísmo. E aí a sua evolução. Na realidade, com a doutrina espírita, 165 anos atrás, considerando o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, nós temos, então, uma total e completa alteração a respeito de nos conhecermos, a respeito de nós mesmos e daquilo que somos capazes que precisamos trabalhar em nós, porque na realidade, antes nós entendíamos que
nossa ação verbal poderia nos colocar em situação positiva ou negativa. Não era assim? Nós poderíamos nos comprometer com a língua. O que ainda é uma realidade, porque André Luiz, na mensagem que se chama A Língua, pela psicografia de Francisco de Xavier, diz que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que a língua, apesar de ser um músculo, não ganha volume à medida que a gente fala mal da vida alheia. O que é bastante interessante. Mas nós entendemos que era só esta situação de materialização, né, o uso da palavra, da verbalização, poderia nos comprometer ou não, poderia ser positivo ou não. No entanto, isso não é mais uma realidade. Porque quando nós emitimos um pensamento, isso se dá na dimensão do perispírito, que às vezes a gente pergunta, onde é que está o seu perispírito? Por incrível que possa parecer, isso aqui é uma pergunta. Onde está o seu perispírito? Você pensou nisso? Onde está o seu perispírito? Com a gente o tempo todo. Será? Claro, nós somos seres interexistentes. Há uma ligação de natureza atômica, sem sombra de dúvida. Mas o nosso perispírito, a gente não vai estender os demais corpos, porque não há necessidade. Vamos falar só do perispírito. Esse é o ponto que nos interessa sobre a questão da emissão do pensamento. Ele está na dimensão paralela. Ele está na dimensão paralela. Se ele não estivesse na dimensão paralela, a mediunidade, tal qual nós conhecemos, não ocorreria. Porque a mediunidade acontece, né, através da condição, por isso que todos nós somos membros da glândula pineal, que está no perispírito e se reflete no corpo físico, cujo contato perispírito a perispírito seja contato nosso com um desencarnado, contato nosso com um encarnado, que pode ser possível, né? No processo deste encarnado estando num sono natural ou magnético desdobrado, pode-se manter contato conosco num processo mediúnico, porque nós somos espíritos, né? E o que acontece é que esse contato se dá na dimensão perispirítica, ou na dimensão paralela, e vem para nós, que transmitimos a informação, materializamos, se for na palavra, na escrita, etc. Está claro isso? Não? Muito bem. Então significa que quando eu penso, você pensa, nós pensamos, já existe uma ação de natureza material, porque o perispírito é a quintessência da matéria, é isto aqui dividido por 5. Então já existe uma ação. Por isso que Emmanuel, através da psicografia de Chico, também corroborado por André Luiz pelo mesmo médium, diz que nós emitimos matéria mental. Nosso pensamento é semelhante a uma onda eletromagnética, semelhante, mais rápido do que a velocidade da luz, fazendo então, como ele é energia, energia é matéria, nós emitimos matéria mental. Significando dizer o seguinte, que quando nós pensamos, aquilo que nós nos fixamos como desejo, interesse, objetivo, etc., ele já existe. Se ele já existe, ele influencia. Claro que influencia. Não é verdade? Não só influencia, como é influenciado num processo de retroalimentação. Está muito complicado isso? Não, né? Não. Você e eu, nós emitimos e nos conectamos com mentes que vibram, que emitem numa condição similar, não é igual. Porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Né? Somos criaturas únicas. Emitimos e nos conectamos com energias, se você quiser, pensamentos, com vibrações, classifique do jeito que você achar que deve, não tem problema, e fazemos um abastecimento
naquelas mentes, e como é produto nosso, volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos, sendo ele um agente energético que nós colocamos, não é? Pensamento, um agente energético que nós colocamos na corrente da vida e que voltará enriquecido de acordo com os nossos interesses. Nada mais justo. Olha que fantástico. Vamos buscar, antes de buscar Jesus, vamos buscar Hermes Trismegisto. Era Trismegisto, era 3 vezes grande. Na realidade, não se sabe se o cidadão existiu. Ensinamentos foram colocados como se fossem de uma pessoa. Pode ser, né, várias pessoas que desenvolveram isso. Ele até, para você que já estudou a respeito dele, estamos vendo algumas cabecinhas aqui confirmando, ele é confundido até com Deus Tó do Egito. E ele tem, entre outros ensinamentos, ele diz uma coisa que é de fundamental importância para esse assunto que a gente está tratando hoje. Ele diz o seguinte: nós temos que pensar e não sermos pensados nem pensadas. Faz sentido você, não? Se eu for pensado, significa que eu vivo ao sabor das emoções, dos pensamentos, dos interesses dos outros. Por isso que ele diz, nós precisamos pensar e não sermos pensados nem pensados. Aí vem um cidadão mais próximo de Jesus, há 500 anos antes de Jesus, porque falam que Hermes Trismegisto pode ser coisa de 3.000 anos antes de Cristo. Há 2.500 anos atrás, ou quase 500 anos antes de Jesus, o cidadão entra no templo de Apolo em Delfos e vê no pórtico, que é na entrada: homem, ser humano, conhece-te a ti mesmo. Esse mesmo ensinamento está no tempo de Lúcio, 3.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos da nossa era, mas porém tem uma parte depreciativa no final dele, que é: homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses. É uma parte depreciativa da segunda parte, mas é a mesma estrutura. E Jesus depois viria para nos dizer o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes disso, ele faz um ensinamento, e eu sempre repito ele porque ele é mais completo. Ele está em Marcos 13:33. Você viu que a gente nem mudou, né? Nem mude. Vai mudar para quê? Vai mudar para quê? Está em Marcos 13:33. Se você chegar em casa, pega lá 1333 Marcos. Né? Evangelista Marcos 13:33. Ele é mais completo. Ele diz assim: olhai, vigiai e orai. E geralmente a gente sabe vigiar e orar, não é isso? Assim, olhai, vigiai e orai. Não é para olhar a vida do vizinho. Esse olhar é autoanálise. Porque eu não vigio o que eu não conheço? É verdade? Eu só vigio o que eu conheço. Se eu não procuro me conhecer, eu vou vigiar o quê? Se eu sou pensado ou pensada, eu vou vigiar o quê? Se eu vivo ao sabor das emoções dos outros. Olha o quanto é interessante quando nós vamos juntando os ensinamentos, porque a verdade ela não é exclusivista, ela não é de uma pessoa. Né? Kardec deixa isso claro para nós. Né? A verdade ela vem para as criaturas, para todas as criaturas, porque ela é de origem divina e ela faz conexão com as criaturas que somos nós, cuja herança é divina, cujo DNA é divino. Então ele não pode vir para uma pessoa. Então não há uma exclusividade, ela vem para as pessoas. E é exatamente essa a sustentação maior da própria doutrina espírita, a questão da universalidade dos seus ensinamentos, né? Para não ficar na mão de um ou de outro.
É interessante, então, quando nós verificamos isso em relação a essa busca do autoconhecimento, esse conhecer-se para a aplicação da vigilância, até porque, se eu me conheço, dentro do que é possível, claro, dentro da nossa condição evolutiva, eu, pelo menos, começo a prestar atenção naquilo que eu estou emitindo. Porque o que eu estou emitindo está formatando a minha vida. E só não vem para a dimensão que nós nos encontramos por uma questão de oportunidade. Mas já aconteceu. Não é incrível? Já aconteceu. Já está acontecendo, já está influenciando e sendo influenciado. A oração é fortalecimento em nós mesmos, para aumentar a capacidade de autoanálise e, efetivamente, de vigilância. Por isso que você deve ter informações as mais diversas a respeito do próprio Chico Xavier, não é verdade? Ele tinha a capacidade de captar o pensamento, segundo a doutora Marlene Nobre, no livro Chico Xavier, Meus Pedaços de Espelho. Ela acompanhou essa pesquisa do Dr. Paul Hicks, que saiu da NASA, foi a Uberaba, com alguns equipamentos para medir a emanação energética do Chico, conhecida como aura. Não é áurea, porque áurea é nome de gente. É conhecido como aura, e aí se constatou que a circunferência da aura dele era de 10 metros. A nossa na média é um palmo na frente do nariz. E já se vê para o satisfeito é que já está bom. Geralmente é mais curto. Né? Geralmente é mais curto. Depende do nariz, evidentemente. Já é um pouquinho mais. Aí o fato 10 metros, ele sabia o que você estava pensando. Mas um detalhe mais interessante aí, comprovando tudo isso que nós trouxemos para você de uma maneira prática. Mesmo à distância, quando a pessoa se apresentava, se o assunto dizia respeito a ele, ele sabia o que a pessoa havia dito ou pensado, porque fica registrado no perispírito. Eu estou saindo do microfone, você precisa usar o microfone? Não. Daqui a pouco eu já estou do outro lado. Na realidade, os meus desejos, os meus sentimentos, os meus pensamentos são registrados no meu perispírito. Por isso que mentor espiritual, mesmo quando a gente está no centro espírita e eles olham para nós, às vezes assim, até no centro espírita se figura no toma jeito, e nos atende naquilo que nós temos necessidade. Porque fica registrado, literalmente, como uma tela perfeita, fica registrado. Não aqueles pensamentos que são rápidos, mas aquilo que nos interessa. Ou coisas, de repente, que não são tão interessantes. Numa das visitas à casa de Chico, numa das vezes, o Chico tinha muitos gatos. Além do Brinquinho, que era um cachorro, a gente conheceu o período do Brinquinho, que já era uma situação lindíssima, porque já era a reencarnação do Dom Pedrito, o cachorro que ele havia tido. E ele tinha muitos gatos. Se tiver alguém do Triângulo Mineiro, sabe que verão no Triângulo Mineiro você treina para ir para o inferno. Na verdade, você chega lá, porque verão no Triângulo Mineiro é alguma coisa para não botar defeito. E era verão, e ele tinha uma edícula lá no fundo da casa, onde nós nos encontrávamos para ter uma conversa lá, sem necessidade de ser algo mediúnico. E na hora que nós chegamos e entramos na edícula diretamente, ele estava atendendo uma pessoa com um problema muito sério e já fazia uns 45 minutos que nós estávamos aguardando, e um amigo nosso pensou, depois ele contou a história, ele pensou,
Meu Deus do céu, esse calor todo. Aqui dentro está um cheiro de urina de gato insuportável. Aí, ele chegou, conversa vai, conversa vem, etc. A hora de nós nos despedirmos, a hora que foi a vez desse nosso amigo, ele já está na dimensão espiritual. Aliás, Geraldo, o que eu tenho de amigo na dimensão espiritual, comecei a ficar preocupado. Você também tem muito. Eu também comecei a ficar preocupado. Tem um tal de que amigo e amiga lá, que é uma coisa impressionante. Daqui a pouco eu sou amigo de vocês. Enfim, mas na hora que ele foi se despedir, o Chico segurava a mão da pessoa, não deixava a pessoa sair de imediato. Aí ele olhou e disse assim: sabe, Samuel, eu gosto muito dos meus gatos. Aí o Samuel disse: que gelo. Ele disse: acho, velho, já percebi, é por isso que eu tenho tantos. Eu tenho muitos gatos porque os gatos comem os ratos que querem comer os meus livros. Você tem gatos, Samuel? Eu disse: não tenho, mas já estou pensando em adotar. Uma coisa, um animal interessante realmente, né? E útil, aliás. Um detalhe apenas, né? Nos dias assim mais quentes de verão, a urina deles excede em odor, não é? Nem senti, gente, nem senti. É mesmo, às vezes sim. Ou seja, aquilo que ele pensou está formatado no indivíduo dele. Tanto é que você percebe uma série de situações, quando não, você manda uma mensagem, ou então recebe, ou pensa, ou liga para uma pessoa, etc. E a pessoa diz: eu estava pensando, é conexão de natureza mental, e nós vivemos por conta da pineal, que foi uma glândula desprezada, né, chamada primeiro epífise. Hoje, glândula já está se pensando em classificação como corpo, dada a importância que ela tem em relação a ciclo circadiano, em relação à questão de uma série de funções que não nos interessa estudar agora, mas o fato ela é uma estação emissora e receptora. A cristalização dela, por isso que é interessante. Quanto maior grau, inclusive, de cristalização que tem, maior é a possibilidade do indivíduo ter uma mediunidade de psicofonia ou psicografia, coisas do gênero, né, por conta de maior quantidade de antenas cuja a emissão eletromagnética semelhante fica ricocheteando nesses cristais, como se fossem antena, e por ricochetearem mais tempo, o indivíduo tem maior grau de captação. No entanto, ela é, em todos nós, sem exceção, uma estação emissora e receptora em caráter integral. Somos criaturas cósmicas, então nós temos contato integral com as outras pessoas, de acordo com as nossas preferências, de acordo com aquilo que eu gosto, de acordo com aquilo que eu desejo. Bom, por isso que esse Jesus nos estimulava tanto a questão de nós emitirmos amor, de nós amarmos, de nós perdoarmos, de nós fazermos o bem. Por quê? Porque amor, perdão, bem não tem limite para essa emissão. Quando a gente pensa mal da vida alheia, etc., coisas do gênero, fica limitado no nosso planeta até um umbral, mais ou menos, chega ali do lado próximo do nosso lar, mais ou menos por ali. Mas quando nós pensamos bem, nós não sabemos aonde é possível chegar esse pensamento e entrar em contato com criaturas. Tanto é que no Livro dos Espíritos nós vemos que o seu mentor, a sua mentora pode estar em outra galáxia. Quando você pensa, se conecta nele, ele não precisa vir para estar no seu lado. Ele faz a conexão
e atende a tua necessidade, dentro das suas reais necessidades, através deste pedido, desse desejo de ser atendido, atendida, ou de gratidão, ou seja, o pensamento positivo. Isso mostra a beleza para nós. Vamos mandar um pouquinho agora? Não? Olha que, por isso que a gente começa com esse livro, que é Libertação do Sofrimento, do Divaldo Franco, que ele diz o seguinte: o ser humano, ao atingir o momento, Joana de Angelis, o momento da razão, traz íncidos os refolhos das fixações da aprendizagem intelectual, os hábitos mentais. Percebeu lá o Hermes Trismegisto? Cuidado com o hábito mental, que por ser hábito, age de forma automática. Você já conheceu alguém que se queixa de tudo e de todos? Você chega bem na frente da pessoa, 2, 3 minutos de conversa, você sai um trapo. Por quê? Bom, primeiro tem uns truques para a gente não sair como trapo. A hora que você sabe como é que toca a banda, começa a fazer pressa. Começa a pedir assistência. Não vai funcionar nas primeiras vezes, porque não é que se cria uma estrutura energética. Para que dessa maneira essa estrutura auxilie essas pessoas que estão literalmente viciadas no pensar contrariamente a si mesmos, porque a queixa age contrariamente a nós mesmos, aquilo que nós somos. E, ao mesmo tempo, faz uma blindagem. O hábito mental é que a gente precisa exatamente utilizar o recurso do ensinamento de Jesus, da vigilância. E ela diz mais: são eles que passam a dirigir a sua conduta, a nossa conduta, porque toda programação existencial começa no pensamento. É simples entender. Para viver bem, é preciso pensar bem. Do pensamento promana, ou seja, é muita sofisticação, né? Promana a nossa própria essência, que se espraia nas atitudes que nós realizamos. Olha como é fácil entender. A doutrina facilitou. Sentimentos e ideias é produto do espírito. Produto do espírito. É o espírito que pensa, é o espírito que tem as ideias. Ok? E acontece o seguinte: ele se materializa, porque isto é não material, ele se materializa no perispírito. Por isso que trabalhamos a princípio com o perispírito. Aqui, este produto não material é que vai se materializar. E aí, efetivamente, são gerados nele, e olha o que ele faz. Pensamentos gerados no perispírito, em desequilíbrio. Nós só citamos alguns exemplos aqui. Olha onde ele atua, na sua frequência cardíaca, na nossa, né? Na nossa pressão arterial, na respiração. Só estou citando alguns exemplos, não vou entrar nos aspectos de neurotransmissores, etc., para não complicar. No ácido gástrico e no sistema imunológico. Percebeu como pensar bem faz bem, é saudável para a criatura? A começar de sistema imunológico. Olha o aspecto. A abordagem está diferente. Você não ninguém merece 2 vezes a mesma coisa. Eu lanço um pensamento desequilibrado. Ele entrou em contato com mentes desequilibradas. Até aí todo mundo estamos no mesmo ponto. Volta para mim. Querem ver uma coisa? Quem é que não teve uma boa noite de sono hoje? Essa noite. Quem é que não dormiu muito bem? Várias pessoas. O seu sistema imunológico, bem como o meu, que também não foi uma das melhores, está mais fragilizado. Você sabe disso?
Nós temos um médico aqui, um biólogo. Ele é médico. Bom, melhor ainda, ok? Olha a relação do nosso sistema imunológico de um órgão nosso, vou usar o exemplo do fígado. Ele sempre é bem tratado. Aí eu evito um pensamento negativo. Falando de um, mas é uma sequência, ok, pessoal? Ele entra em contato com mentes que estão numa condição de similaridade. Volta para mim e eu estou com o meu sistema imunológico um tanto quanto mais abalado. Mas dentro da minha estrutura, o meu fígado, ele não vai indo muito bem. Com que órgão estas energias, estas emanações vai fazer conexão? O mais fraco. Psicossomático. Ele faz, porque a vibração do órgão em questão, ela está mais adensada. A energia que está voltando, ou vibração, se você preferir, ou fluido, tem denominação que não acaba mais. Ela desequilibrada, ela já tem ela faz uma conexão com esse órgão. E se o fígado estava mal, vai ficar pior. É como funciona. É simplesmente fantástico. O contrário, nós fazemos o contrário. Se a gente quer ter mais saúde, há que se pensar bem. Fábio, nós fizemos um comentário, eu estava analisando exatamente esse ponto que você falou que retorna, não só retorna o seu pensamento, somado, por isso que fala assim, que o pensamento, quando você deseja o mal para o outro, o mal retorna para você multiplicado, né? Por exemplo, quando a gente vai vibrar paz, pegando o seu ponto, você não pode fazer escolhas para quem nós vamos vibrar paz. Ok? É paz. Porque quando nós fazemos escolha, nós já estamos entrando numa outra conexão. Na verdade, já não é mais vibração de paz, já é vibração parcial. E aí é conexão com situações que não são agradáveis. Isso é espiritismo? Não, isso é cristianismo redivivo, isso é Jesus. Tem um antídoto para isso? Tem. E qual é? É aquilo que nós somos em essência. Esse é o antídoto. Ame e ame muito. Perdoe. Não é esquece, porque esquecimento é questão de memória. Ok? Então você só tem um jeito de você perdoar e esquecer. Você perdoa e tem Alzheimer. Uma situação ótima. Mas é aquele perdão que você, se tiver, eu gosto muito de uma expressão dos nossos irmãos cariocas e uso muito ela. É assim quando você tem gastura. Deu gastura quando você lembra ou vê a figura, não está perdoado. Não pode dar gastura. Porque se der gastura, vai virar gastrite. E gastrite vai virar úlcera. E úlcera vira câncer. Ok? Mas eu lembro, claro. Mas não é mais fundamental na sua vida. Não tem mais importância. Tudo bem que existe o perdão que eu costumo chamar de perdão carpático. Aquele que você vai fazendo em finas lâminas todo dia. Aquela prece que você faz assim, Pai nosso que estás no céu, miserável, eu queria ver você seco, santificado seja o nosso nome. Mas é uma realidade. Tem situações que não adianta a gente querer usar de utopia, de fantasia para nós mesmos. Tem situações que elas precisam ser administradas. Né? Então elas precisam, é um trabalho que nós vamos fazendo. Porque esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho saudável para nós mesmos. Né? Essa é a realidade. Não é de ser capacho dos outros, em absoluto.
mas é um trabalho com consistência em favor de nós mesmos. Por isso que, dando continuidade, quando a gente expressa esse ou aquele pensamento, nós estamos evidenciando o que vivemos interiormente, as paisagens mentais que nós habitamos. Tipo aquele, lembra do filme do Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos, que ele tinha, né, ele sai da fábrica com os mesmos trejeitos do trabalho que ele realizava? É isso que acontece em relação de pensar, porque de tanto repetir determinada atitude, a gente acaba por incorporar esse pensamento e nos apresentamos com automatismos sem a recomendada reflexão, acontecendo que o nosso mundo interior vai pulsar e agir, e nós nos correspondemos com os outros através das vibrações emitidas e recebidas. Por isso que nós buscamos em nós e no outro o que habita no mundo das vibrações mais recônditas, mais interiores, dos pensamentos mais íntimos e dos processos construídos há algum tempo, e muitas vezes nem sequer a gente percebe. Sabe aquela história? Só atrai o problema. Eu saio de um, caio no outro. Não sei o que tem comigo. O que você acha? Foco de atração. É tão interessante isso que uma bióloga, numa palestra, falou assim: não pode ser possível só isso. Mas é. E a gente usa sempre esses exemplos porque eles são da nossa vida. Quer ver outro? Quem tem sangue doce que mosquito, borrachudo, carapanã adora? Fantástico. Você tá entendendo? É uma delícia. Todos eles têm um radar e fazem assim. Encontrei. Viu até? Ficou afiando o bico. É para doer mais. O que você acha? Ah, dá, claro, mas por que você, a questão hormonal, etc. Sim, sem dúvida. Você pode considerar tudo. Mas quem é que faz o comando? Não é o espírito? É o espírito. E o corpo reage de acordo com o comando. Do que? De medo. Eu vou naquela praia e você fica pronto. Ou então nem preciso pensar. Inconscientemente, como eu já passei por situações, eu emito energias, emito vibrações, faço com que o meu organismo atraia as figuras todas para mim. Tem jeito de mudar essa estrutura? Tem. Está onde? Em nós. Como é que eu faço? Use protetor. Situação número 1, né? É óbvio, mas o segundo, a situação. Prece de fortalecimento. Ah, mas para isso? É para isso. É quebrar as estruturas do receio auto-implementado. É a mesma coisa que egoísmo, que pessimismo. A mesma coisa que pessimismo. E o pessimismo às vezes nos faz acreditar que nós não somos merecedores de experiências novas e alegrias em nossas vidas. Ao contrário, nós esquecemos que não somos apenas a construção de dor e problemas que acreditamos, que as nossas vidas não são somente atropelos, está na hora de mudar. E a mudança está na nossa mão, porque, na realidade, a assistência nós temos. Mentores, amigos espirituais, na casa espírita, nas nossas preces, nós temos. Há que se fazer com isso investimento em nós mesmos, até porque nós somos criaturas autônomas. O Espiritismo nos traz esta beleza. Nós não somos criaturas heteronômicas e somos comandados por Deus. Nós somos criaturas com livre-arbítrio. Aí está a liberdade, a justiça divina. Somos criaturas autônomas que decidimos sobre a nossa vida. Situações que a grande maioria de nós é que decidimos mesmo.
Querem ver um programa reencarnatório? Você quer saber qual é o seu programa reencarnatório? Ele, via de regra, se enche uma mão. Pegue o livro Os Mensageiros e leia os depoimentos que lá existem. Para a gente ver que beleza. Tirando a conclusão dos depoimentos, eles enchem uma mão. Não é uma mão, é uma mão. Quer ver? Com quem você vai nascer? Ok? Se na tua vida, na nossa vida, nós teremos um envolvimento com uma pessoa, aonde esse envolvimento vai gerar responsabilidade sobre terceiros, seja adotados, etc. Ok? Por que a gente vai exercitar as nossas qualidades superiores, os deuses que nós somos, no bem? Não é o local, é atividade. E mais ou menos quando a gente vai desencarnar. Não é um programa reencarnatório. Se não tiver envolvimento e responsabilidade sobre terceiros, tem 3 itens. E aí a pergunta que se faz é: aí o resto? O restante é livre-arbítrio. Senão não faria sentido a reencarnação. Nós reencarnaríamos para quê? Para repetirmos? Para fazermos as mesmas coisas, não precisaria reencarnar. Olha como é simples. Não é simples? Isso se chama autonomia. Livre-arbítrio é autonomia. Eu decido. Eu tomo as atitudes. Eu faço aquilo que eu acho melhor. E me responsabilizo. E, à medida da minha conscientização, eu vou assumindo aquilo que fiz. Se foi bom, reforço o bem. Se não foi bom, faço a correção. Ponto. Olha aqui. E através do processo reencarnatório, nós fazemos, né, mais atividades no bem do que efetivamente correções. É ou não é uma verdade? Você percebe? E às vezes nós não nos percebemos isso. Nós não percebemos o quanto nós já evoluímos. Nós não percebemos o quanto nós somos bons. Não é aquele bom que a gente entende como aquelas figuras que vêm como verdadeiros exemplos, né, que são alavancadores para nós. Não são exemplos, mas nós somos pessoas em construção e pessoas boas em construção. Não é a bondade integral, mas pense na sua vida e veja as suas realizações, vejamos as nossas realizações, as nossas conquistas. São esses aspectos que a gente precisa valorizar. São as nossas conquistas, que nós temos muito mais conquistas do que equívocos. E os equívocos acontecem por uma questão simples: a gente não sabia fazer da primeira vez. Às vezes não sabia fazer da segunda vez. Por isso que a palavra pecado, que tem origem latina, significa errar o alvo. E só erra o alvo quem tenta. Porque quem não está tentando está num comodismo miserável, né? Não faz o bem nem o mal, mas está fazendo o quê? Permite que o mal ganhe espaço. Por isso é imperioso fazer o bem. E isso depende de quem? De A, de B, de C? Não, depende da gente. Daquilo que nós emitimos todos os dias, do que nós pensamos, daquilo que nós colocamos na nossa vida, no movimento, no movimento de relação com as pessoas. No momento em que nós fazemos uma prece, que nós dirigimos bons pensamentos, esses são os seres bondosos em construção. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje diferente. Não vai? A gente vai sair diferente. Sabe por quê? Não é por conta da palestra. É porque a gente vai tomando consciência a respeito de nós mesmos. Daquilo que Jesus falou. Ele lembrou inicialmente o Salmos 82, versículo 6. Ouvistes, porque as pessoas não sabiam ler e escrever, então era oralmente que se passava o ensinamento. Ouvistes, sois deuses. Fantástico. Mas aí ele fez uma acréscimo. Podeis fazer o que faço e muito mais. Ele disse
podemos fazer o que ele faz e muito mais. Por isso, se eu sou uma pessoa pessimista, não encontro o lado bom em nada, como é que eu mudo o condicionante mental em mim? Vamos para a parte prática. Então, começar por agradecer pela vida, pela oportunidade bendita de estar reencarnado. Você fez prece hoje de manhã? Agradeceu pelo fato de estar vivo? Até porque Emmanuel diz o seguinte, que cada dia que nós despertamos é a renovação do Criador na sua criatura, na importância que ela tem para o momento atual. Olha que fantástico, nós estamos aqui reencarnados porque nós somos criaturas importantes para o momento atual. Se não fosse importante, já tinha desencarnado. Ou nem reencarnado isso aí. A importância da criatura, a renovação da confiança de Deus na criatura pela importância que ela tem. Outro aspecto, cultivar a atitude da prece. Né? A leitura evangélica revitalizadora, uma boa leitura, uma boa conversa, um bom filme, uma boa peça. Né? Coisas que são engrandecedoras, que fazem com que nós nos sintamos bem, uma boa música, etc. Coisas que nos conectem com o nosso interior, com aquilo que somos. Outro aspecto, temos os bons remédios com doutores da saúde mental nas nossas mãos. Sabe onde? Aqui. É com Jesus. Se te demandarem a capa, entrega também a cruz. Se te pedirem para andares 1000 passos, anda outros 2000. Outra coisa, Tobias do Velho Testamento, porque às vezes a gente não lê o Velho Testamento porque ele é velho, e não lê o Novo esperando ficar velho e não lê nenhum dos outros. Aí o fato é, o Tobias do Velho Testamento diz assim, não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro te faça. Percebeu a não movimentação? O comodismo. Não faz para o outro. Jesus muda. Faça para o outro aquilo que você quer que o outro te faça. A ação que é através do nosso pensamento. A prece, a atitude positiva, pensar bem. Faz para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. A gente muda o mundo. Pelo menos aquele que você ama. Está na mão de quem? Na nossa mão. Por isso que o Santo Agostinho faz uma observação no Livro dos Espíritos interessante. Olha o que ele diz. Ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Além de ser um tremendo exercício de memória. Vai fazer a revisão ao contrário. E o que acontece com ele? Com Agostinho, nessa célebre afirmação, ele arremata a análise de quem somos, do que desejamos para a nossa vida e o que deveremos fazer para melhorá-la. A escolha, inevitavelmente, sempre será nossa. Sempre será nossa. Esse é o processo autonomia, aonde nós chegamos, porque isso é conquista do Espírito. Nós não precisamos mais de um gerenciamento direto, faça isso, não faça aquilo. Isso é conquista nossa. Já estamos numa condição de espíritos entrando em regeneração. A gente precisa fazer o que com essa conquista, com essa autonomia? Procurar escolher o lado bom de nós mesmos, da nossa vida. Procurar escolher caminhos que sejam mais pacificadores. E falando em paz, muita paz a todos.